Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em João 15, do 1 a 13. João capítulo 15. E que o Senhor venha falar poderosamente no coração de cada um de nós, nesse domingo. Amém? João 15, a palavra de Deus fala assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Podem assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui em João foi um dos seus discípulos, dos seus apóstolos de Jesus Cristo. João andou com Jesus Cristo quando estava vivo. João viu Jesus Cristo sendo crucificado. Quando Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, João estava lá também. João teve toda uma caminhada com o Senhor Jesus, todo um crescimento que levou tempo, e esse tempo foi fazendo com que ele se tornasse um homem espiritual, assim como nós aqui reunidos também sob essa palavra. A palavra de Deus, ela fala sobre uma videira, a videira verdadeira, a qual nós somos colocados nela. Nós somos tirados do solo e nós somos enxertados na videira verdadeira. A partir desse momento que nós somos enxertados na videira, nós começamos a receber o alimento do Senhor Jesus Cristo, que é essa palavra. A partir desse momento, é só você ter fé e continuar caminhando, que o Senhor vai alimentar você, como Jesus alimentou mais de 1000 pessoas com apenas 5 pães e 3 peixes, se não me falha a memória. Mostrando para cada um de nós que Ele tem todo o poder, basta que nós creamos e nós continuemos firme nessa palavra, sendo construído assim como uma casa que é construída de tijolo em tijolo. Lembra disso? Deus nunca fala para você correr no entendimento, mas Ele pede para você, cada dia, você guardar um pouco dessa palavra no seu coração, falar com Ele em oração, e Ele vai te alimentando e te mostrando o caminho verdadeiro, o caminho que te leva para a vida eterna. Lembre-se que foi por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. As igrejas, o papel das igrejas é mostrar esse caminho para o povo que não tem esse conhecimento, e abrir o coração e fazer com que nós comecemos a andar juntos, porque o povo de Deus anda junto em comunhão.
E essa palavra vai nos construindo. Se você notar, quando Pedro estava apenas 3 anos de uma caminhada com o Senhor Jesus Cristo, isso é para você e para mim, para mostrar para nós que nós temos que ter determinação. Porque Pedro viu Jesus Cristo fazer milagres na sua frente, ele viu Jesus Cristo curar cego, coxo, ele andou sobre as águas com o Senhor Jesus. Mas quando a coisa começou a apertar, quando ele viu o Senhor Jesus, o mestre, sendo castigado, depois de mostrar todo aquele poder, ele fica com medo no coração e o nega por 3 vezes. E isso mostra para nós que nós temos que ter essa determinação, porque Pedro naquele momento andou 3 anos com o Senhor Jesus Cristo, viu todos os milagres que Jesus tinha feito. E nós, a palavra de Deus, o Senhor Jesus fala: bem-aventurado aqueles que não me viram e creem na minha palavra. E como essa fé é construída no seu coração? A partir do momento que pessoas como nós, que temos o conhecimento, que foram passado para nós de outras pessoas, que também tiveram esse conhecimento, e fez com que o nosso coração abrisse, o Senhor Jesus entrasse dentro, é que vocês que não têm esse conhecimento também podem adquirir o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. A partir desse momento você é alimentado pela videira verdadeira. É o Senhor Jesus é quem cuida de cada um de nós. Vai ter momentos de dificuldade, assim como Pedro teve, como João teve, como Tiago teve, como todos esses discípulos que mesmo na dificuldade continuavam andando para cima, porque conhecia o Senhor Jesus, conhecia a Deus. E vocês só vão conhecer a Deus andando nesse caminho, ouvindo essa palavra e sendo transformados, porque o povo de Deus é que vê milagres acontecer de verdade. Em Mateus 25, 14, 19, a palavra de Deus fala assim, Mateus 25, fala assim: porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Ele está falando aqui de Jesus. E um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Ele está falando que o Senhor Jesus Cristo, quando nós passamos a andar no caminho dele, ele nos dá responsabilidade, ele nos dá capacidade para que a gente continue pregando essa palavra e andando nesse caminho, desviando do mal, lembra sempre disso. E ele nos dá toda a garantia, porque Deus nunca deixa o seu povo enganado. E a palavra de Deus fala que, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajuntou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu não conhecia-te. Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo,
Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. A palavra de Deus aqui, ela fala sobre 3 servos do Senhor, a qual ele deu talentos, a qual ele se manifestou para eles, a qual ele deu o Espírito Santo de Deus, ele deu responsabilidades para eles pregarem a palavra e ganhar almas, e a maioria deles, com aquela responsabilidade, conseguiram dobrar, e o Senhor se alegrou daquilo que eles tinham feito. Mas teve um deles que recebeu apenas um talento, mas o importante não era o talento, porque o valor era igual. O Senhor deu um talento porque era a capacidade que ele tinha de receber e de ele fazer alguma coisa com aquilo. Por isso que quando Deus reúne o seu povo, ele trabalha no meio do seu povo, e ele coloca o seu povo para trabalhar do seu jeito, trazendo pessoas, louvando e engrandecendo o teu nome, para que a sua obra cresça, e ela tem o tempo determinado para esse crescimento. Mas basta a gente ter fé e não importar com o tempo é de Deus, basta que a gente continue cada dia crescendo espiritualmente na palavra e fazendo a vontade do Senhor. Porque quando você faz a vontade de Deus, ele abre o mar para o seu povo passar. Quando você faz a vontade de Deus, ele cura cegos, ele cura coxos, ele cura enfermos, ele dá a paz verdadeira, porque ele se entregou na cruz por cada um de nós. O problema é que no começo a gente ainda não tem esse entendimento espiritual, e para ter o entendimento a gente tem que continuar ouvindo a palavra, e ela vai transformando as nossas vidas. Mas o Senhor Jesus não foi injusto com o último servo que tinha dado apenas um talento? É claro que não. Se ele deu o talento para ele, é porque ele sabia que ele tinha capacidade de desenvolver e de multiplicar aquele talento, mostrando para cada um de nós que se nós estamos aqui hoje reunidos é pela vontade de Deus, e ele sabe que nós temos capacidade de fazer com que sua obra cresça e multiplica, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai trabalhando na nossa vida, abrindo portas onde nem porta tem, para o seu povo passar e para o seu povo crescer, porque cada vez que nós vemos milagres, o nosso coração abre e a nossa fé continua crescendo no meio de nós. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 12, ela fala assim, 1 Coríntios 12, o verdadeiro tesouro. 1 Coríntios 12. Vamos descobrir quais os talentos que o Senhor colocou na mão desses servos dele, e a qual um não conseguiu multiplicar esses talentos. Por quê? Primeira Coríntios 12, 4, 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Esse ministério que ele está falando é que há diversidades em igrejas, mas o Senhor Jesus cuida de cada um delas. Daquelas igrejas que levam a palavra verdadeira, que coloca o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque a palavra de Deus fala lá em Mateus 10, 33, que o Senhor Jesus fala: se vocês me negarem diante dos homens, eu também vou negar vocês diante de Deus. Então nós temos que colocar o Senhor Jesus como nosso Salvador, e Ele coloca dentro de nós o próprio Espírito Santo dele. E nós somos enxertados na videira, e nós aí fazemos parte de um único corpo, que é o Senhor Jesus. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está vendo?
os 5 talentos que o Senhor deu para um, os 2 talentos que o Senhor deu para o outro, e 1 talento que deu para o outro servo dele. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Jesus Cristo tinha todos esses dons. Andou sobre as águas, tinha o dom de cura, de profetização, porque ele obedecia a palavra do Senhor. Porque está escrito se vós estiverdes em mim, em João 15, 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então aqui está falando da obediência. Se nós obedecermos essa palavra, isso requer tempo. Nunca você vai começar um caminho com o Senhor e você já vai aprender a obedecer, a ter todo esse entendimento. Por isso que quando Deus tira o povo do Egito, colocando nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, simbolizando que o Senhor Jesus ia pagar por tudo aqueles que estavam saindo da escravidão. Quando coloca todos eles no deserto, o Senhor começa a andar com eles e mostrar: vai ter dificuldade nessa caminhada, mas eu estou com vocês. E é assim que Ele faz nos dias de hoje. Porque nós também passamos por deserto, por dificuldades. Porque você vai receber o dom mais especial e mais caro de todos, que foi pago com o sangue do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Espírito Santo de Deus colocado em cada um de nós. E é esse Espírito Santo colocado em nós é que nos garante a vida eterna. Mas sempre vai haver dificuldade para trabalhar na minha e na sua vida, porque assim foi com Jesus, assim foram com seus discípulos, e assim será conosco. Porque o mundo nunca absolverá a palavra de Deus. Mas o Senhor fala: prega, porque no meio do mundo tem povo meu, que ainda não sabe que é meu, que o coração está fechado, e para mim entrar dentro, tem que abrir e tem que ser pregada essa palavra, para transformar a vida de cada um deles, assim como foi na minha e de cada um de nós, na dos seus discípulos, e todos aqueles que a palavra foi passada verdadeiramente, para andar com o Senhor. A partir desse momento, que Paulo começa a andar com o Senhor, ele começa a aprender uma nova caminhada, ele passa de perseguidor a perseguido, mas ele aprende a conhecer de verdade quem é o Senhor Jesus Cristo, porque teve um encontro verdadeiro com Ele, e isso foi sendo trabalhado na vida dele aos poucos. No começo nem os discípulos, nem os alicerces da igreja, que era Pedro, que era João, que era Mateus, não quiseram ficar perto de Paulo. Mas com o tempo, Paulo, sendo trabalhado na graça do Espírito Santo, foi crescendo e se tornou também um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala lá em Colossenses 2, 6 a 14. 2, 6 a 14. Colossenses 2, 6 a 14. Para frente de Efésios. Para frente de Efésios. Efésios, Filipenses, Colossenses.
Colossenses 2, 6, 14. A palavra de Deus fala assim, ó: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque quando a gente nasce no mundo, a gente não tem o conhecimento verdadeiro da palavra. Você, ou qualquer um de nós, no começo, que a gente estava andando, a gente ouvia falar de Deus. A gente ouvia falar de Jesus. Mas a gente não tinha intimidade nem esse conhecimento que é passado a partir do momento que você começa a andar com o Senhor. É como você que trabalha, vamos supor, um motorista. Você, antes de tirar a sua habilitação, antes de você sentar e fazer a prova prática, você você só ouvia falar e ver pessoas dirigindo, mas você nunca tinha. E com o tempo você vai descobrindo isso, prestando atenção nas aulas, tirando a carteira de habilitação. Mas você só vai ficar bom no volante depois de determinado tempo praticando, com a palavra também. Nós só vamos ter entendimento de Senhor Jesus Cristo, de Deus, nós só vamos ter intimidade depois de um determinado tempo, quando Ele mesmo começa a falar conosco. Porque Deus é mistério. Porque senão você não vai entender por que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, como que é isso. Isso leva tempo para entendimento. Basta que a gente continue focado e buscando, e o Senhor vai se revelando, e Ele tem o melhor para cada um de nós, aqui na terra também. Lembra disso? Mas primeiro Ele quer nos fortalecer, nos alicerçar na palavra, porque se o Senhor te levantar financeiramente, você vai embora e vai viver a sua vida. Primeiro Ele mostra, você tem que colocar eu em primeiro lugar, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Tem que ter conhecimento. E quando Ele começa a se revelar para você, aí você começa a valorizar a palavra do Senhor e não as coisas que o mundo te oferece. E isso agrada a Deus ainda mais, porque Ele vê um servo, mesmo passando por dificuldades, continuar adorando a Ele. Porque se você estiver triste, Ele ainda é Deus. Porque se você estiver alegre, Ele ainda é Deus. E Ele pode mudar a sua vida da noite para o dia, se Ele quiser. Mas você lembra do que eu falei? Eram 10 leprosos, que está em Lucas. Ele curou os 10, o Senhor Jesus, mas apenas um voltou para agradecer. E provavelmente aqueles que não agradeceram saíram do caminho e voltaram para o mundo. E Ele não quer que isso aconteça. Por isso Ele deu o seu Filho para morrer na cruz, para que nós fôssemos salvos. E essa salvação, ela custou a vida do seu Filho, o único Filho unigênito. Por isso que a gente se esforça tanto para levar esse evangelho. E por mais que a gente se esforce, ainda não é nem a metade daquilo que Deus tem para nós. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Quando Deus fez, está lá em Gênesis, Ele fez os céus e a terra. Não havia nada na terra. Do nada o Senhor plantou.
um jardim. Do nada o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. Assim como naquele momento ele criou o homem, deixou que tudo acontecesse para que nós conhecêssemos o bem e o mal, ele planta seu filho no meio de nós para nos justificar aqui na terra e lá no céu. A partir desse momento o nosso mundo é dividido entre antes e depois do Senhor Jesus Cristo, que era filho de Deus e abriu mão de ser Deus para ser como nós e passar todas essas dificuldades que nós passamos no dia a dia e falar para você e para mim: vocês podem vencer também, porque eu também venci. Mas tem que ter fé na minha palavra, e para ter fé na minha palavra você tem que andar comigo. Não importa que seja deserto, não importa o lugar que você estiver, se você abrir seu coração, o Senhor vai estar com você também. Em Números 13, 23, a palavra de Deus fala assim, Números 13, 23. Números 13, 23. Números 13, 23. Fala assim a palavra de Deus. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes verdadeiramente, mana leite e mel, e este é o fruto. Quando Deus teve um encontro com Abraão, há mais 600 anos mais ou menos antes desse acontecimento, o Senhor já falou para Abraão que ia levar o seu povo para uma terra que mana leite e mel. Porque Deus, quando Ele fala que vai operar na minha, na sua vida, basta que a gente se prontifique a caminhar nesse caminho, porque Ele vai cuidar de cada um de nós. Não importa as tempestades, não importa as lutas que vierem, porque se você ler a Bíblia do começo ao fim, você vai ver que Deus nunca perdeu uma luta sequer. E se Ele não perdeu uma luta, não é melhor a gente guerrear junto com Deus do que sozinho no mundo? Porque eu sozinho no mundo apenas perdi. Mas quando eu comecei a caminhar com esse Deus, eu passei a vencer. Porque quando você começa a andar com Deus, independente do tempo que você anda com Deus, você é um vencedor. E pode vir dilúvio que Ele vai deixar você entrar dentro da arca. Pode vir deserto que Ele vai colocar uma nuvem sobre você. E Ele vai direcionar o seu caminho, mesmo que você não saiba para onde você está indo. A partir do momento que esse povo entra na terra prometida, eles ficam com medo dos amalequitas, dos heteus, dos jebuseus, dos amorreus. Mas aí um tal Caleb fala: o povo é grande, mas nosso Deus é maior. Mas lembra que Deus, para operar no meio do seu povo, o seu povo tem que estar na videira. O povo tem que receber o alimento da videira, o alimento que o Senhor Jesus Cristo dá para cada um de nós. Não importa se é apenas um pão, se é apenas um peixe, mas esse alimento que Ele te dá tem poder para fazer você andar durante muito tempo espiritualmente. E Ele cuida de cada um de nós. Porque esse povo não estava ainda com a fé solidificada no seu coração,
O Senhor não permitiu que apenas Calebe, Josué e Moisés e Arão entrassem, porque Deus opera junto com o seu povo. Quanto mais a igreja estiver unida na palavra de Deus, mais Ele opera na sua igreja fazendo milagres, porque Ele vê o seu povo andando de verdade sob essa palavra, não buscando coisas do mundo, e sim entendimento espiritual. E Ele se alegra. E quando Ele se alegra, Ele faz milagres no meio do seu povo. A partir do momento que esse povo não quis entrar, esse povo foi perecendo no deserto durante 40 anos. Mas para cada um que perecia, 2 se levantavam e ficavam com a fé solidificada, porque olhava lá na frente e via Moisés, olhava lá na frente e via Calebe e Josué e Arão andando, e falava: se esse povo já velho estão continuando andando nesse deserto, nós também vamos segui-los, porque eles conhecem de verdade quem é Deus e têm fé no coração. E é através desse mesmo Deus que transformou a vida desse povo é que nós estamos aqui reunidos pregando essa palavra, para que a sua fé também seja solidificada com o Senhor Jesus dentro do seu coração. E aí você perde o medo do mundo, e você não se importa com as coisas do mundo, e você quer beber mais a água da vida, porque essa água da vida é que te garante a vida eterna quando a trombeta tocar. E por isso nós estamos aqui pregando essa palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que quando Josué chega lá no final, Moisés não entra na terra prometida, mas o Senhor permite ele vê-la de longe. E a palavra de Deus fala que, em 1 Pedro, é 2 Pedro, se não me falha a memória, que o diabo contentou com o corpo de Moisés, e o Senhor não deixou ele levar nenhum corpo. Carregou Moisés com o corpo, com tudo, para o céu. Por isso que nós estamos andando nessa palavra. Deus tem sempre o melhor para nós. Às vezes a gente olha da nossa maneira e não conseguimos enxergar, mas aí Ele coloca a visão espiritual e fala: tenha calma, que eu estou operando no meio do meu povo. A palavra de Deus fala em Atos dos Apóstolos, Atos 5. Já estamos terminando. Eu vi um cara falar que quando o pregador fala que está terminando, não significa nada, né? Atos dos Apóstolos 5. Atos dos Apóstolos 5, 12, 16. Fala assim, ó: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Esses apóstolos são aqueles mesmos discípulos que andaram com o Senhor Jesus e que, quando o Senhor Jesus estava sendo castigado, tiveram medo. Qual de nós não teria medo? Se você andou com Jesus, viu Ele ressuscitar Lázaro depois de 4 dias que já estava morto, que viu Ele andar sobre as águas, de repente você vê Ele apanhando como um cordeirinho, sem falar nada. Provavelmente também nós não iríamos entender coisa alguma. Porque para a gente entender as maravilhas de Deus, nós temos que caminhar, e a gente vai aprendendo cada dia um pouco com esses homens que andaram de verdade. Porque aos poucos Ele vai revelando dentro do nosso coração, através dessa palavra. Veja o que acontece em Atos 5, 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estava todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava a juntar-se com eles, mas o povo tinha os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. A palavra de Deus fala que aqui nesse momento a sombra de Pedro estava curando pessoas. Olha a unção que Pedro estava andando.
Mas ele teve que negar o Senhor Jesus lá na frente, para o coração dele abrir mais, e quando o Senhor ressuscita, entra de novo dentro do coração dele e fala para ele: apacenta minhas ovelhas. E a partir desse momento, Pedro se torna um grande homem de Deus, um dos alicerces da igreja, e prega a palavra sem pedir nada em troca, apenas para ganhar almas, o mesmo que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque o crescimento, você lembra, a árvore ela leva tempo para crescer e dar o fruto. Nós podemos plantar a semente, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Nós só temos que continuar fazendo a vontade do Senhor e crescendo cada dia um pouco na palavra. Em Lucas 22:40, a palavra de Deus fala assim, Lucas 22:40. Estamos no finalzinho agora é verdade. Lucas 22:40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. É a hora da dificuldade, um momento difícil na nossa vida. Jesus estava passando por o momento mais difícil da vida dele, porque ele sabia que ia ser castigado nesse momento. E aqui nesse momento é que ele mostra para cada um de nós, para a gente confiar de verdade em Deus. Porque ele chegou no momento da vida dele, que ele estava sentindo tanta angústia, que ele fala assim: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia o que ia acontecer. Mas ele fala também: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Mostrando para nós, confie em Deus até o seu último passo aqui na terra, porque ele vai te restaurar depois. Esse sempre é o intuito da igreja: salvar almas. E o que acontece depois? Olha o que acontece de 24:44 em Lucas 24:44. 24:44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então você vê que Jesus Cristo passou por aquela dificuldade. O momento mais difícil era o momento que ele ia se entregar, porque ele se entregou. E ele foi castigado, morto, pendurado numa cruz, por mim e por você. Mas no terceiro dia o Senhor vai lá e ressuscita ele, mostrando para nós nos alimentarmos da videira verdadeira. Porque se nós alimentarmos dessa videira que é o Senhor Jesus Cristo, nós também teremos a salvação e a vida eterna que é pregada nas igrejas que pregam verdadeiramente a palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, né? Agradeço a visita do irmão, que o Senhor continue, né, tocando no teu coração fortemente, até que o momento, o senhor sabe, né, no momento que o Senhor abrir um pouquinho, o Senhor Jesus faz igual Paulo, pum, entra dentro. E eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade em nome de Jesus.